Muito bem, pessoal, saudações de novo. Vamos agora para mais um filo de animais, filo dos artrópodes. Esse aqui é super importante, então essa aula vai ser um pouco mais comprida, infelizmente ou felizmente, né? Bom, então o filo dos artrópodes, que aqui no nosso cladograma grandão está bem aqui, ó. Aí o animal que está sendo usado para representar eles, essa aranha aí, ele é o mais numeroso e o mais diversificado do reino animal. Ela tem muita espécie. Então tem uma estimativa de que tem mais de 1 milhão de espécies que já foram catalogadas. Tá certo? Então é muita espécie e encontrada em tudo quanto é lugar do planeta. Então ele é muito numeroso e muito diversificado. Esses animais eles são triplásticos, tem ectoderma, endoderma e mesoderma. São celamados, tem o buraco lá no mesoderma, né? Tem simetria bilateral no adulto, você consegue cortar o animal com um plano de simetria e gerar duas metades iguais. Protostomes, porque a boca é formada primeiro no aparelho digestório, aí depois o ânus surge, e também são segmentados. Então lembrando, se você pegar este grupo aqui, ó, demais, dá para você fazer um grupo monofilético aqui. Então, nesse grupo de animais, os únicos que não são segmentados são os moluscos, tá? Surge aqui a segmentação, a metameria. Enquanto os anelídeos, artrópodes e esses dois fios que a gente não vê, que são os tardígrados e onicóforos, também são segmentados, perdão. Tá? Mas os tardígrados e onicóforos nós não vamos ver só os artrópodes mesmo. Pois bem, o que caracteriza o artrópode? Essa palavra significa pés articulados. Então os artrópodes são animais que eles têm um exoesqueleto, um esqueleto externo, quitinoso, lembrando que quitina é um polissacarídeo, tá? Não é proteína. É polissacarídeo. E articulado, tem membros articulados. Tá? Então é tipo essa armadurinha aqui da lagostinha. Ela é articulada e ela tem membros articulados, apêndices articulados. Aí o pessoal resume falando assim, pés, com funções diversas. Então aqui, por exemplo, na figura da lagosta, tem, por exemplo, aqui de azul, antenas, que são apêndices com função sensorial. Tem essas quelípedes aqui, que tem função de defesa, né, que tem as pinças. Apêndices com função de alimentação, pegar alimento e manipular para botar dentro da boca. E mastigar também. Apêndices, que essas pernas aqui no caso, né, que tem a função de andar. Outros aqui tem a função de nadar. Tá certo? Então são apêndices diversos para funções diversas. Bom, outra coisa. Como a gente viu, né, o corpo é segmentado. Só que os segmentos eles vão se fundir em unidades que a gente chama de tagmas. Os tagmas são esses aqui, a cabeça, o tórax, o cefalotórax, que resulta da fusão, por sua vez, da cabeça com o tórax, tá? E o abdômen. Os insetos, que aí nós vamos ver nos grupos aqui, né? Então, os insetos, por exemplo, mosca, besouro, formiga, eles têm cabeça, tórax e abdômen. Crustáceos, por exemplo, a lagosta, o caranguejo, siri e tal. E os quelicerados, que são aranhas e escorpiões, eles têm cefalotórax e abdômen. Então, acho que aí no desenho ele está separando, tá? Mas são fundidos. E os miriápodes, que são lacraias e piolho de cobra, eles têm cabeça e tórax. Aqui no final ele botou um abdômen, tá? Para a lacraia, mas normalmente no ensino médio a gente divide em cabeça e tórax mesmo, tá? Então esses são os tagmas. Bom, outra coisa que os artrópodes fazem é o seguinte, eles passam por um processo chamado de muda ou equidise. Por quê? O crescimento deles não é contínuo, é descontínuo. Tá certo? Então ele se dá por meio desse processo aí chamado de equidise, que é o que basicamente? Trocar o exoesqueleto. Que nem você está vendo aqui a cigarra verdinha, fresquinha, saindo desse exoesqueleto aqui. Tá certo? Agora, por que o artrópode faz isso? Porque o exoesqueleto é rígido. É a armadura rígida. Não tem como ele crescer estando dentro do exoesqueleto. Ele tem que sair dele, começar a crescer e vai produzindo um novo para substituir. Tá? Então, enquanto o novo esqueleto não se torna rígido, tipo está verdinho aqui ainda, não tá? O animal vai crescendo. Tá certo? Então, olha só, essa figura até não ficou tão boa, não, mas enfim. Para nós, por exemplo, e outros animais, nosso crescimento é contínuo. Você vai crescendo, 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 aí chega numa fase que você praticamente não cresce mais, quando fica adulto. Já para os artrópodes, o crescimento, você vê ali na figura de baixo, naquela linha laranja,
Ele é descontínuo. Cresce, para de crescer. Cresce, para de crescer. Cresce, para de crescer. Por quê? Aqui, ó, está ocorrendo uma muda ou equidise. Então, o artrópode sai do exoesqueleto, cresce e vai produzindo um novo. Quando chega nesse ponto, ele para de crescer. Então, o tamanho fica constante, tá? Porque o exoesqueleto enrijeceu. Aí aqui ele troca de novo. Aí vai crescendo e produzindo um exoesqueleto novo, que vai enrijecendo. Quando ele enrijece, o animal para de crescer. Tá? Então, o crescimento é descontínuo. O gráfico tem esse padrão aí que parece uma escadaria. Bom, sobre os sistemas de órgãos e tudo mais. Tem dois sistemas de órgãos que vão ser a mesma coisa para todos, tá? O sistema circulatório e o nervoso. Então, o sistema circulatório dos artrópodes é do tipo aberto. Dos anelídeos, lembrando, era fechado. Dos moluscos é aberto também, exceto dos cefalópodes, que era fechado. Certo? Então, é o tipo de sistema circulatório, perdão, em que os vasos eles são interrompidos e o fluido, que aqui no caso é hemolinfa, vai cair em cavidades chamadas de hemocélulas. E aí de lá os nutrientes vão se difundir para as células do corpo e aí depois vão voltando para o sistema de vaso, por esses buraquinhos aqui que chama de ósteo. Vixe, eu já vi ósteo lá nos poríferos. Pois é. Você vê como é que essa matéria aqui, se tu não estudar e fizer desenho, você se confunde. Então, aqui tem um coração no abdômen, coração dorsal, que vai batendo e acaba que traz o sangue de volta para o sistema de vaso, que aí cai tudo aqui na hemocélula. Pois bem, o sistema nervoso é do tipo ganglionar. Então, até agora, gente, nós vimos que porífero não tem sistema nervoso, quinidários tem um sistema nervoso difuso, e aí os outros grupos, platiomídeos, nematóides, moluscos, anelídeos e agora os artrópodes, têm sistema nervoso do tipo ganglionar, que vai aumentando a complexidade desses gânglios e o número desses gânglios, que são o quê? Unidades de processamento. O gânglio é um conjunto de corpos celulares de neurônios, tá? Então aqui, por exemplo, no artrópode, você está vendo que esses gânglios já vão formar, por exemplo, um protocérebro, certo? Então, a mesma coisa, tem um anel nervoso aqui, ó, em volta da faringe, e aqui tem esses gânglios e tudo mais que vão formar uma espécie de protocérebro e um deuterocérebro, cérebro secundário aqui. Tá? E cordões nervosos que partem com outros gânglios, tá? Outras unidades de processamento. Então, sistema nervoso ganglionar, sistema circulatório aberto. Aí os outros sistemas vão variar dentre os grupos de artrópodes. Então vamos ver aqui. No que diz respeito à classificação, tem várias formas de classificar, mas para simplificar nós vamos dividir em 4 grupos. Tá? Os insetos, que aí, por exemplo, aqui nessa figurinha, é uma classe dos insetos num subfilo chamado de Unirâmia. Tá? Então, às vezes aparece subfilo dos insetos e classe exata. Enfim, varia o tipo. A classificação varia, de acordo com critérios diferentes varia. Um grupo dos crustáceos normalmente aparece como subfilo dos crustáceos, que é lagosta, siri, tatuzinho de jardim, olha ele aqui, krill, esses animais aí. Quelicerados, que é aranha, escorpião e vários outros. E os miriápodes, que são os quilópodes, esses aqui, e os diplópodes. Aí tem aqui nessa figura, está mostrando também um subfilo dos trilobitas, mas esse já está extinto. Tá? Não confundir trilobita com esses aqui, ó, que são os límulos, caranguejo ferradura, que esse aqui é quelicerado, tá? Do subfilo das aranhas e dos escorpiões. Pois bem, então vamos ver um por um aí. Primeiro os insetos, esse grupo aqui, ou classe, vamos dizer assim. Insecta ou hexapoda. Hexapoda porque são 6 pernas. Só apontar ali na figura. Então, quem são eles? Um grupo muito variado. É a classe ou o grupo mais variado que tem no reino animal. Então, mosca, grilo, mosquito, besouro, borboleta, formiga, barata, um monte. Maioria terrestre, mas eles podem ter larvas aquáticas. Ou pode ser aquático mesmo. Mas pode ter a larva aquática, tipo esses mosquitos aí que vocês viram que transmitem dengue e por aí vai. Então, essa é a classe mais diversa, maior número de espécies, a maioria terrestre. Oxe, repetir a mesma coisa, vixe, é bom que doutrina aí. Bom, coisas bem decorativas de prova, vocês têm que saber, tá? O corpo é dividido em 3 tagmas, que são a cabeça, o tórax e o abdômen. Aqui na figura, ó, verdinho aqui no besouro, cabeça, azul tórax e rosa o abdômen. O abdômen geralmente é a porção onde fica a maior parte dos órgãos e do tórax é que partem os apêndices articulados. Tá? Então eles têm 3 pares de pernas torácicas,
pernas partem do tórax, por isso chama de hexapóda, né? São 6 pernas, ó. 1, 2, 3 de um lado e 3 do outro. Tem um par de antenas, ou seja, duas, tá? Uma antena aqui, outra anteninha aqui, e 2 pares de asas, mas nem sempre os dois são funcionais, como é o caso aqui, certo? Então tem, por exemplo, mosca, tem um par de asas funcional e o outro par é reduzido, chama de balancim, que ajuda a equilibrar. Aqui no caso do besourinho, ele tem essa elitra que cobre, tá? Então varia. Agora, por exemplo, libélula, borboleta, aí são os 2 pares, ou seja, as 4 asas funcionais mesmo. Tá? Então tem que decorar essas coisas, tá, gente? Não tem como. Esse troço aqui tudo é decorativo mesmo. Bom, sobre outras coisas. Os olhos dos insetos são compostos, mas eles também têm ocelos. O ocelo ele só capta a diferença de luminosidade. O olho composto, ao contrário do seu, que é um olho, o composto é composto por vários, mas não são olhos. São unidades que a gente chama de omatídeo, esse troço aqui, ó. Então, são vários desses aí amontoados para formar um olho composto. De maneira geral, o que a gente pode dizer é o seguinte, a imagem que eles formam, né, o conjunto todo, é de baixa resolução menor do que você forma, porém o campo visual é bem mais amplo, tipo a mosca de frente aqui, ela consegue ver praticamente nas costas, tá? E detecta melhor os movimentos, porque são várias unidades de processamento visual. Tá? Então por isso que é difícil matar uma mosca. Não é muito fácil não, você sabe. Sobre a respiração dos insetos é do tipo traqueal. Isso aqui é importante, tá? O que são essas traqueias? São esse sistema de túbulos que está desenhado de laranja aí, que transporta os gases respiratórios, o oxigênio no caso, diretamente para as células. Então olha só, ele tem uns buraquinhos, ó, que chamam de espiráculos, e por esses espiráculos o oxigênio entra e o CO2 sai. E aí, essas traqueias, tipo isso aqui, ó, se ramifica lá por dentro do corpo e leva os gases respiratórios direto para as células. No caso, o oxigênio direto para as células e CO2 resultante da respiração embora do corpo do animal. Isso é importantíssimo por quê? Porque com o sistema traqueal, o transporte de oxigênio e CO2 ele não depende do sistema circulatório. Então, olha só, esses animais eles têm sistema circulatório aberto. No entanto, uma mosca verde daquelas lá, por exemplo, voa rapidão. Aí, como? Justamente porque consegue transportar oxigênio rápido para as células. Tá? Porque o transporte de gases ele não depende do sistema circulatório, no caso de um sistema traqueal. Tá bom? Só mais uma coisinha nessa figura aqui do gafanhoto. Ó. Aqui está um ocelo. Então, eles têm o olho composto e também tem ocelos. Tá? Bom, a excreção, no caso dos insetos, é feita por essa estrutura que chama de túbulos de Malpighi. Esses túbulos de Malpighi basicamente são o seguinte, eles são um sistema de túbulos, tá aqui, de rosa na figura. Tem um monte de coisa de anatomia que é de Malpighi, esse cara aí era bravo. Então o que acontece? Esses túbulos, eles vão filtrar os excretas da hemolinfa, vamos supor, aqui está a hemolinfa, né? Então vão filtrar os excretas, vão mandar os excretas aqui para o intestino. Então, nesse caso aqui desse sistema excretor, ele está associado com o intestino. Aí, pelo intestino, vai embora uma mistura de excretas, que é no caso dos insetos, o principal é o ácido úrico, tá? Às vezes é bom saber isso, e fezes. Então, as fezes são misturadas com os excretas, justamente porque os túbulos de Malpighi estão associados com o intestino. Então, como eu estou dizendo, o principal excreto que é eliminado pelos insetos é o ácido úrico, que ajuda a economizar água. Pouco solúvel na água e pouco tóxico. Em espécie que tem larva aquática, ou se for aquático mesmo, aí excreta amônia. Geralmente animais aquáticos excretam amônia porque é muito tóxico, mas você pode mandar embora logo na água. Bom, sobre a reprodução, geralmente é sexuada e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Então, quem tem desenvolvimento direto, a gente chama de ametábulo, não sofre metamorfose. Então, o indivíduo sai do ovo, é um adulto mirim, que aí vai crescendo, crescendo e se desenvolve no adulto. Mas ele é basicamente igual ao adulto mesmo, come a mesma coisa que o adulto. Então esse é o ametábulo. Agora, no desenvolvimento indireto, a gente pode dizer que tem 2 grupos. O M-metábulo é o que tem a metamorfose incompleta e o holo, completo, né? Metamorfose completa, holometábulo. O M-metábulo é o seguinte, do ovo sai um estágio do animal que a gente chama de ninfa.
A ninfa, basicamente, a diferença dela para o adulto é que ela normalmente não voa e o sistema reprodutor não está formado ainda, então não se reproduz. Mas aí o inseto vai passando pelas equidizes até se transformar ou se desenvolver, melhor dizendo, no adulto, que aí voa e se reproduz. Então o hemimetábulo tem a ninfa e o adulto. Tá? O holometábulo é o seguinte, do ovo sai um estágio chamado de larva, que a função da larva basicamente é comer, é se alimentar. Come, 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 come. Aí essas larvas têm glândulas de seda, vão produzir depois um casulo e vão se desenvolver numa pupa. A pupa é o estágio que fica dentro do casulo, que aí é reorganização dos tecidos e dos órgãos e tudo mais. Reorganização. Epa. Precisa bem essa letra com essa canetinha. Tá? Então assim, aqui é esquisito pra caramba. Olha o gás. Super Gás Brás, preço de depósito, para me atrapalhar aqui. Então, enfim, a pulpa, nesse estado, é super estranho, porque é como se aquela larva morresse, mas ela gera células novas que vão gerar o adulto depois. É como se fosse diferente. É super estranho isso aí. Mas, enfim, então, do ovo sai uma larva, a larva se desenvolve numa pulpa, que produz o casulo, né, porque tem glândulas de seda, e aí do casulo vai sair o adulto, que é o reprodutivo, tá? O estágio reprodutivo. Então tem 3 estágios diferentes. A grande vantagem dos holometábulos, que geralmente a gente gosta de mostrar a borboleta como exemplo, mas eu gostei dessa figura porque ela mostra o besouro. É porque o que acontece? A larva e o adulto, eles não ocupam o mesmo nicho. Tá? A larva vai comer folha lá, por exemplo, da borboleta, e o adulto suga néctar, tá? A borboleta adulta. Então, como eles não ocupam o mesmo nicho, isso aí, ó, de ter esse tipo de desenvolvimento, minimiza os efeitos da competição intraespecífica. Então, essa é uma adaptação muito boa, tá? Para eles irem ocupando espaço e tudo mais. Não é à toa que é o grupo de animais mais numeroso e mais diverso. Bom, então, passando dos insetos, vamos agora para os crustáceos. Crustáceo é caranguejo, estria, lagosta, camarão, crio, tatuzinho de jardim, que é terrestre, mas normalmente eles são aquáticos. Os crustáceos, os tagmas que eles têm são o cefalotórax, que é essa fusão da cabeça com o tórax, e o abdômen. Então aqui na figura, isso aqui é o cefalotórax, cabeça fundida com o tórax, e aqui está o abdômen. Tá? O abdômen aqui. Ixi, ele está mostrando cefalotórax aqui? Não, não é cefalotórax, é esse aqui, essa cabeça mais tórax. Bom, você tem que decorar, tá, gente? As espécies que têm tamanho maior têm um exoesqueleto reforçado com carbonato de cálcio. Tá? Tem a quitina, mas também tem esse reforço aí. Só você imaginar uma lagosta grande. Sobre pares de antenas, os insetos tinham um só, esse aqui tem 2, então são 4 antenas ao todo. Geralmente são assim, aquelas grandonas e umas mais curtas. Tá? Então, 4 antenas ao todo. No que diz respeito ao número de pernas, os insetos tinham 3 no tórax, aqui são de 5 a 8 pares de pernas no cefalotórax. No caso aqui, ó, dessa lagosta, então tem uma perna, digamos assim, que é o quelípede, que é o da pinça, mais 1, 2, 3, 4. Então são 1, 2, 3, 4, 5 pares de pernas no cefalotórax. Pernas para se locomover, os quelípedes, quelípede aqui, para defesa, pegar alimento e tudo mais. E no abdômen pode ou não ter apêndices, tá? Que chama de pleópode aqui no caso. Normalmente, quando se pergunta quantos pares de pernas tem os crustáceos, normalmente a pessoa está esperando que você responda 5 pares. Mas nem sempre, tá? Então é bom responder assim, podem ter, tá? 5 pares de pernas no cefalotórax, para poder não se complicar. E também, aqui, ó, o crustáceo também tem olho composto, igual os insetos. Bom, a respiração dos crustáceos, ela é branquial, maioria aquático, né? Então as brânquias são essas estruturas filamentosas, foliáceas, que ficam embaixo da carapaça do cefalotórax. Tá? Então, estão em contato direto com a água, captam oxigênio e liberam CO2, porque elas são bem vascularizadas. Tá? Inclusive, até no tatuzinho de jardim também é branquial. Então, ele tem que estar em ambiente úmido. E a excreção lá nos insetos era túbulos de Malpighi, aqui são essas glândulas verdes. Elas não estão associadas com o intestino, tá? Aqui no cefalotórax, inclusive. Mas faz a mesma coisa. Filtros excretas lá da hemolinfa. Eita.
filtros excretas e joga fora. Tá certo? Então, como a maioria é aquática, eles excretam primordialmente a amônia, então. Então, glândula verde, tá? Chama também de glândula antenal, às vezes. Próximo grupo de artrópodes, quelicerados. Não chamar de aracnídeo, tá? Aracnídeo é aranha. Então, quelicerados são aranhas, escorpiões e ácaros, por exemplo. Também tem o corpo dividido em dois tágmos, que é o cefalotórax e o abdômen. Aqui nessa figura ele está chamando de prossoma e opistossoma. Mas é a mesma coisa, cefalotórax e abdômen. Esses aqui, eles não têm antena, também não têm asa. Crustáceo também não teria asa só no Dark Souls, e olha lá. Então não tem antenas e não tem asas. Às vezes aparecem uns desenhos de aranha com uma anteninha, mas não tem. Tá? A maioria deles também é terrestres. E aqui ó, tá olho, mas o que eles têm é ocelo. Vários ocelos. Tá? Sobre apêndices e tal. Então, os quelicerados eles têm 4 pares, 8 ao todo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pernas, ou 4 pares de pernas no cefalotórax. A aranha também tem aqui no final do abdômen, isso aqui, que são as fiandeiras, que são os apêndices responsáveis por tecer a teia, justamente. Tem mais também, tem mais apêndices. Na cabeça tem esses quelíceras, que dão nome ao grupo, né? Que é esse apêndice aqui com essa garra, esse negócio, que ajuda na manipulação do alimento e capturar também. No caso da aranha, ela injeta o veneno, é peçonhento, né? Injeta o veneno pelas quelíceras. E também tem esses pedipalpos, tipo umas mãozinhas aqui perto da boca, tá? Que ajuda a manipular. Para os escorpiões, o pedipalpos é o apêndice que tem a pinça, tá? Então, esses apêndices aí, quelíceras e pedipalpos, eles auxiliam na alimentação. Esses animais, eles não têm mandíbula. Ou seja, não tem dois apêndices que fecham um em relação ao outro, para fechar uma boca, tá? E ajudar a mastigar. Então, por exemplo, no caso das aranhas, a digestão é extracorpórea. Tá? Porque no veneno tem enzimas digestórias que digerem o animal lá no corpo dele mesmo e a aranha vai só sugando. O que mais que tem? Então não tem olhos compostos, tem ocelos, tá aqui um monte de ocelinhos. E a respiração, olha só, eles vão ter traqueias e pulmões foliares. O pulmão foliar é mais ou menos uma espécie de sistema traqueal adaptado. Mas fica tipo aqui, ó, a abertura deles, a estrutura laminar. Essa figura aqui mostra. Bem aqui, tá? Baixa aqui. Então, a estrutura laminar, que serve para fazer aquilo que vocês já viram. Pegar o oxigênio e mandar fora o CO2. Mandar para fora o CO2. Agora você veja que, de acordo com a imagem que está mostrando, é o seguinte. O pulmão foliar, ele transporta o oxigênio vai para o hemocelo. Tá? Então, tem, ó, tá, inclusive está chamando aqui de fluxo sanguíneo. Não é sangue, né? É hemolinfa. Então, no caso do pulmão foliar, ele atua em conjunto com o sistema circulatório do animal. Mas as traqueias vocês já viram que não. Tá? Bom, e os límulos, aqueles caranguejos de ferradura, eles são aquáticos e têm respiração branquial. Então, de novo, na respiração eles têm traqueias e pulmões foliares. Não esquecer disso. Outra coisa que eles têm em dose dupla, a excreção. Eles têm glândulas coxais. Onde é que está aqui na figura? Está aqui, eu botei na seta. Glândulas coxais e também tem túbulos de Malpighi. Dependendo da espécie, pode ter até nefrídeo. Mas a resposta mais comum para provas é: excretam via glândulas coxais e túbulos de Malpighi. Cadê os túbulos de Malpighi? Está aqui de amarelo na figura, tá? Ó. São aqueles tubos lá que estão associados com o intestino do animal. E aí o principal excreta que eles liberam é a guanina. Apesar de serem terrestres, não libera ácido úrico, não. Como principal excreta, né? Então aqui só para comparar a aranha com o escorpião. O escorpião ele tem um abdômen, um pré-abdômen e um pós-abdômen, que está aqui de vermelho. Tá? Então tem um opistosoma, um metassoma ou abdômen e pré-abdômen. Aqui, ó, perto da boca, ele tem as quelíceras, mas a quelícera não inocula veneno, e os pedipalpos são os apêndices que têm as pinças. O da aranha não tem essas pinças aí. Tá? Ele inocula veneno por esse aguilhão, que fica lá no final do pós-abdômen. Então tem esse segmento final aqui, onde tem a glândula de veneno, e o ânus fica bem aqui no finalzinho também. Tá?
Bom, para terminar, o último grupo são os miriápodes, mas miriápodes são duas classes, diplópodes e quilópodes, então, que são lacrais e piolhos de cobra. Então, são animais terrestres que têm um corpo alongado e muitas pernas, é o que o nome diz, né? Uma miríade de pés. Assim, muitas das características deles são parecidas com as dos insetos, tá? Então, assim como os insetos têm um par de antenas na cabeça, respiração traqueal, excreção por túbulos de Malpighi, aí excretam ácido úrico, mas também pode excretar amônia, e a cabeça e os tagmas, né? São cabeça e tronco. Normalmente no ensino médio fala cabeça e tronco, mas tem lugar que fala que esse último segmento aqui, digamos, seria um abdômen. Mas enfim, para nós aqui no ensino médio, cabeça e tronco. Certo? Diferenças entre essas duas classes. Diplópodes, que são os piolhos de cobra, esse aqui, e quilópodes, que são as lacraias. Então, os diplópodes, como o nome indica, eles têm 2 pares de perna por segmento. Cada um desses aqui vai ter 2 pares de perna. Tá? Então, perna pra caramba. Já os quilópodes, eles têm 1 par de pernas. Tá vendo aqui, ó? Por cada segmento, a figura não ficou muito boa não, mas olha só. Nesse segmento você teria essa perna e essa. 1 par de perna só. Então os diplópodes têm 2. Outra coisa é que os quilópodes eles são peçonhentos. Então eles têm uns apêndices aqui, ó, essas forcípulas. Às vezes nos desenhos aparece bem grande assim, um negócio grande. São os apêndices inoculadores de veneno. Certo? Então, gente, bastante detalhe, muita coisa, mas não é tão difícil não. Tá? Não, vocês não têm tanta dificuldade para lembrar essas características não. Então, muito bem. Bons estudos para vocês e até a próxima.